Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso 2º Congresso Internacional e 7º Congresso Nacional de Dificuldades de Ensino e Aprendizagem. Esse ano com a temática Neurociências, Escola, Família e Sociedade. Continuo dando as boas-vindas em nome da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Associação Nacional de Dificuldades de Ensino e Aprendizagem, a ANDEA. E, para encerrar as atividades do dia de hoje, nós temos aqui o nosso ilustre convidado, professor Luiz Felipe Pondé, que terá como tema de sua comunicação a educação na contemporaneidade. No nosso site está lá a ementa da mesa de hoje, que diz que a escola no mundo contemporâneo é atravessada por modas teóricas, inconsistentes, práticas, excesso de objetivos e paixões tecnológicas. É necessário diminuir as expectativas da educação. Em nome, então, da Universidade Presbiteriana Mackenzie e do ANDEA, eu dou as boas-vindas ao professor Pondé e passo agora uma breve leitura do seu currículo. O professor, ele é colunista do jornal Folha de São Paulo, doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo e pela Universidade de Paris 8. Coordenador do curso e vice-diretor da Faculdade de Comunicação e Marketing da FAAP e professor da pós-graduação em Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Possui pós-doutorado pelas universidades de Tel Aviv, Israel, Gießen, Alemanha, foi professor convidado da Universidade de Marburgo, Alemanha, e da Universidade de Sevilha, na Espanha, da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, e membro da Sociedade Internacional de Estudos de Filosofia Medieval na Bélgica. Então, eu agradeço já de antemão o professor Pondé ter aceitado o nosso convite e, de imediato, sem mais delongas, passo a palavra para ele e os nossos agradecimentos por estar conosco nessa tarde. Professor. Boa tarde. É um prazer estar aqui, eu agradeço o convite de vocês, falar de um tema que me interessa bastante. Bom, eu sou professor de universidade, da FAAP e da PUC, mais ou menos 20 anos quase, e eu gosto muito de dar aula. Eu acho que dar aula é uma daquelas atividades que, se você não gosta, é um dano para você e para quem você dá aula, né? E, então, eu gosto muito do chão da sala de aula, por isso que, apesar da pressão dos últimos anos de uma série de atividades, eu acabei diminuindo a presença na sala de aula, mas eu continuo dando aula. E quando eu propus essa ementa, esse tema, eu vou falar para vocês muito do fruto dessa experiência de dar aula há quase 20 anos, né? E de uma experiência um tanto apaixonada, porque eu gosto muito. Eu entro na sala de aula e esqueço do mundo. E também do retorno que eu recebo de muitos jovens, né? E recebo não só de alunos com quem eu convivo, mas hoje, por conta do trabalho na mídia e nas mídias sociais, eu tenho uma gama de jovens com quem eu falo ao longo do tempo, por e-mail, trocando mensagens e tal. Então, é daí que vem, e eles falam muito da experiência deles de educação, inclusive gente do ensino médio também, né? E eu tenho cada vez mais, para minha surpresa, porque eu nunca projetei isso, entrado em contato com alunos do ensino médio que mandam mensagens para mim, fazem perguntas e tal. Eu diria o seguinte, a ementa que eu propus, ela está fincada na ideia de que eu acredito que o mundo contemporâneo é um mundo que tem um risco muito grande de embarcar em todo tipo de moda teórica, todo tipo de fetiche tecnológico, e com isso, na minha ideia, não é de forma nenhuma dizer que a tecnologia não deve ser usada, né?
isso está fora de discussão. Eu mesmo sou um escravo da tecnologia. Eu trabalho o tempo inteiro no celular. Né? Estava aqui esperando, cheguei um pouco mais cedo, estava pondo um monte de coisas em dia. Né? Não é isso que eu me refiro. Eu me refiro, na realidade, eu acredito que no mundo contemporâneo nunca foi tão importante, justamente por conta de ideias que eu vou explicitar para vocês algumas, tipo, não porque os jovens de hoje são mais evoluídos. Eu acho isso de uma besteira gigantesca, assim, essa frase. Né? E, normalmente, eu recentemente estava num evento, num congresso como esse, numa outra instituição, não sobre educação, sobre mídia. E a apresentadora, então, ela falava de como era o trabalho dela nos anos 80, e ela falava o tempo inteiro de uma forma um tanto negativa do que ela fazia nos anos 80 e 90, porque era uma época muito atrasada. E ela remetia aos jovens, alunos, então, de graduação em mídia, em comunicação em geral, que hoje tudo era maravilhoso e lindo, e que eles eram maravilhosos, e eles eram descolados e bem resolvidos. A minha impressão é que isso é uma das grandes mentiras da face da Terra. Né? E alguns anos atrás, eu fiz uma emissão de rádio. Eu tenho uma coluna na Rádio Bandeirantes já há 7 anos, quarta e quinta, às 9 da manhã, e no jornal Gente. Então, foi feita uma proposta de fazer um programa sobre jovens. E foram escolhidos alguns jovens, 3 meninos, 3 meninas, e eles escolheram as pautas das 2 emissões. Né? E as 2 pautas que eles escolheram, uma era medo e a outra era insegurança. Tá? Eu acho que nunca houve uma geração tão assustada, tão em pânico, certo? Tão desorientada, e, infelizmente, ao mesmo tempo, tão fetichizada como essa geração, que alguns chamam de milênio, ou alguns inventaram agora o nome Z. Isso tudo vem da publicidade. Né? Essa coisa de geração foi inventada pela publicidade para segmentar comportamento, identificar objeto aspiracional, e a gente acabou assimilando isso como conceito, porque ele é razoavelmente operacional. Principalmente numa sociedade que, cada vez mais, as coisas são pautadas por mercado. Né? Inclusive, concepções teóricas, né? Muitas vezes são pautadas pelo mercado. Então, eu falo isso da pauta que eles escolheram, medo e insegurança, porque eu diria que uma coisa que a educação na contemporaneidade deveria fazer é não abandonar o contemporâneo, porque os jovens são saturados de contemporâneo o tempo inteiro, e a sala de aula nunca vai conseguir imitar as mídias sociais. Né? E quando essa palestrante, conferencista, se referia aos jovens como sendo aqueles que vão ensinar todo mundo e não sei o quê, na realidade, eles recebiam isso como uma confissão de decadência da parte dela. Que é assim, normalmente, que os jovens recebem a sua tentativa de dizer que você os considera mais evoluídos do que eles. Quando essa tendência que muita gente tem hoje de parecer ou pensar como um jovem quando tem 50, 60 anos, além de ser uma confissão de retardo mental, também é uma declaração de que ele, jovem, não tem futuro, porque quando ele chega lá, ele vai querer andar para trás. A questão da fetichização da juventude é um fato que está inscrito no próprio processo da sociedade de mercado, porque jovem é futuro, é investimento e tudo mais. Então, a minha experiência em sala de aula, na verdade, para discutir temas contemporâneos, é um retorno aos clássicos. Né? E é um pouco isso que eu queria falar com vocês. Numa educação contemporânea, rasgada por tendências como essa que eu acabava de descrever, de querer dizer que os jovens hoje são evoluídos, bem resolvidos, que hoje eles estão muito mais voltados para o outro. Eu acho que você mede o termômetro de uma pessoa voltada para a outra quando ela não tem medo do outro o tempo inteiro. Né? E não quando se faz um discurso sobre como eu me preocupo com as crianças da África, por exemplo, caracterizando-se o fato que as crianças estão na África, portanto, é um oceano entre você e elas. Então, são crianças seguras, as da África. Elas nunca vão chegar até você.
né? Então, acho que há uma tendência, uma espetacularização das coisas, né? E é claro que isso a mídia tem uma responsabilidade grande, mas as mídias sociais têm mais do que nunca, porque as mídias sociais trazem todo o rancor e o ressentimento da invisibilidade do mundo contemporâneo, em que você, de repente, começa a existir no seu Instagram e no seu Facebook, por isso que as pessoas mentem tanto, né? Aquele sociólogo Axel Honneth, que é uma espécie de herdeiro da Escola de Frankfurt, ele fala sempre que o conceito que organiza, que deve organizar nosso entendimento do mundo contemporâneo é a busca de reconhecimento. Todo mundo quer ser reconhecido. Você quer ser reconhecido na sua prática de diálogo com samambaias, por exemplo, e você quer ser reconhecido nisso. Você quer que todo mundo dê a você o assentimento. E, nesse sentido, me parece que conceitos como busca de reconhecimento, ressentimento, né, que é um conceito nietzschiano, e que está começando a ser usado para analisar o mundo contemporâneo, inclusive do ponto de vista geopolítico, né? O conceito de ressentimento, esse sentimento que a gente tem de que o mundo deveria nos dar mais do que a gente tem, né? Que o mundo nos deve o tempo inteiro. Qualquer pessoa que conhece um pouco a história da concepção de natureza humana de Agostinho a Calvino, né, sabe muito bem que uma psicologia centrada na ideia do que o outro me deve é uma psicologia fadada à degeneração de quem opera dessa forma, né? Direitos e deveres só funcionam quando eles estão juntos. Se só tem dever, você é um infeliz. Se só tem direito, você é um mimado. Quer dizer, há uma relação direta entre uma coisa e outra. Então, eu vou dar alguns exemplos de debates, de discussões que eu levo há alguns anos e que continuam funcionando e continuam gerando interesse nos alunos, né? Mesmo depois da cultura mobile do celular, continua funcionando. E, em termos de ferramenta, eu sempre usei e continuo a usar uma arte que é muito antiga, que é a arte do teatro. Os alunos fazem adaptações de textos clássicos, eles se envolvem com o negócio de tal forma que é meio brincadeira. A gente está falando de gente de 17, 18 anos, então eles são meio criança, meio gente grande, né? E como eles são muito assustados, na verdade, né? Eu conversava hoje com alguns colegas que eu tenho por hábito já há muitos anos de sortear quem apresenta o trabalho do grupo. E eles morrem de medo com isso, pânico total, né? E eu observo ao longo dos anos como, numa faixa de quase 20 anos, né? 19 anos, de 20 anos, eu tenho observado como os alunos chegam na faculdade cada vez mais medroso e cada vez mais inseguro e cada vez mais querendo ser tratado como alguém que não é capaz, na verdade. Que não é capaz de enfrentar uma tensão como avaliação, por exemplo, pedindo sempre que dê a ele algum tratamento muito individualizado que, na verdade, o retire de qualquer necessidade de enfrentamento. A gente sabe muito bem que isso não dá certo, porque a vida é um escândalo, certo? Você é desafiado 25 horas por dia, você enfrenta uma série de fracassos, uma série de tensões, e, às vezes, eu tenho a sensação que o debate público, inclusive sobre educação, acaba ficando subsumido ao marketing. Como todo mundo precisa de consumidor, tem a escritora portuguesa que eu gosto muito, chamada Agostina Bessa Luiz, que, num texto dela chamado Contemplação Carinhosa da Angústia, de 74, ela diz que, naquela época, se ela vivesse hoje, ela teria percebido como piorou, todo mundo quer agradar. O médico, o padre, o professor, o metafísico, todo mundo quer agradar. E, nesse sentido, às vezes, essa tendência de eu perceber que os alunos sofrem cada vez mais com o desafio de ter que representar o seu grupo numa apresentação de 10 minutos, não é 8 a 10 minutos, né, de apresentação, e que ali a responsabilidade da nota de todos está na mão dele, e de que ele está avisado antes da regra, é cada vez mais difícil. Cada vez mais alguém chega com a justificativa para que não pode sofrer as pressões do processo de avaliação. A gente sabe que a avaliação não é só uma tomada de conteúdo, a avaliação também é um momento de formação de caráter e de experimentação com tensões que você vai experimentar outras muito mais na frente. Então, a tentativa de pavimentar o caminho
da formação dos mais jovens, uma chave em que é agradar ou fazer com que ele se sinta lindo o tempo inteiro, me parece que não é uma boa tentativa, é seguramente uma receita para formar gente mimada, adulta, certo? Que tem a impressão que o mundo existe para servi-lo e deixá-lo feliz, quando a gente sabe que o mundo, na verdade, não tem muito essa intenção. E eu falo isso da educação mesmo, por exemplo, vou dar só exemplos nós estamos no final do semestre, de discussões que nós tivemos essa semana. Por exemplo, um grupo montou uma ideia, certo? Então, nós estamos no mundo contemporâneo, né? O mundo contemporâneo é um mundo rasgado por celulares, por aviões cada vez mais seguros e rápidos, procedimentos que nos levam algumas pessoas a ter delírios orgasmáticos com algoritmos, inteligências artificiais, né? Achando que o algoritmo vai vir jantar na sua casa. Não, ele vai tirar a sua janta quando ele estiver plenamente seguro do que ele faz, né? Porque ele vai ser infinitamente mais eficiente do que nós. E o ser humano tem um problema com eficiência. Todo mundo sabe que quando você tem que ser muito eficiente, você adoece. E nós temos uma contradição. O mundo contemporâneo é baseado na cobrança de eficiência. E, portanto, isso vai produzir doença, o que é muito bom, ironicamente falando, para os psicanalistas, porque vai ter um mercado infindável, certo? De sintomas produzidos pela demanda da eficácia. A gente pode empacotar isso para presente, dizer que não é. Uma das grandes ilusões, me parece, contemporâneas, é a ideia de que se você trabalha domingo da sua casa, do WhatsApp, você é mais livre. É claro que você não está trabalhando no escritório das 9 às 5, mas se você não entregar o que você está fazendo no domingo pelo WhatsApp, você vai perder o cliente. E aí a liberdade é uma liberdade aí que é uma espécie assim de liberdade fetichizada, como se fala. Qual era o debate, né? Todo mundo conhece a história da Medeia. O que estava em jogo? O que estava em jogo é uma experiência bastante antiga, que é a experiência de você ser traído por alguém que você confia, né? A história da Medeia. Portanto, o que eu considero absolutamente necessário para o debate contemporâneo, pelo menos no âmbito da filosofia e da literatura, que é onde eu transito, e teologia, né? Eu acho que os clássicos são excelentes companheiros. Primeiro porque eles estão um pouco isentos das modinhas, né? E das modinhas eu quero dizer, tentar analisar tudo a partir de, sei lá, classe, gênero, raça, ou essas coisas em que faz com que você ache que o tempo inteiro está todo mundo falando da mesma coisa. Que se você olhar do ponto de vista do psicodiagnóstico, não resta dúvida que você está diante de uma neurose obsessiva, de uma mania, né? Porque você fica o tempo inteiro reduzindo tudo que você vê a 3 ou 4 chaves teóricas. Os clássicos têm a vantagem de ser velhos, entre aspas, né? De ser velhos. E pelo menos a minha impressão é que quando você faz, por exemplo, um jovem ou uma jovem lembrar que a sua mãe, aos 50 anos, foi trocada pelo seu pai por uma mulher de 25 anos, esse jovem entende claramente o desespero da Medeia. E isso acontece todo dia, até hoje. Com celular, sem celular, com algoritmo, sem algoritmo, com poliamor, sem poliamor, com toda essa discussão que às vezes a gente tem a impressão que o mundo nasceu. Antes a gente achava que o mundo tinha nascido na Revolução Francesa. Agora a gente está começando a achar que o mundo nasceu nos anos 60. Né? E daqui a pouco a gente vai achar que o mundo nasceu com o primeiro iPhone, em 2007. Né? E que nunca a humanidade pisou na face da Terra. Né? E a humanidade é paleolítica. Né? É paleolítica. Então, às vezes, eu acho que seria mais importante estudar pré-história do que algumas coisas obcecadamente que a gente faz hoje. Então, a Medeia, por exemplo, ajuda, né? Quando a gente pensa, por exemplo, que Aristóteles dizia que a tragédia deve despertar terror e piedade em quem assiste, e quando eu estou discutindo com os grupos, antes deles apresentarem o trabalho final, o grupo que pega a tragédia grega, eu digo, olha, o critério de avaliação é, se seus colegas chorarem, você foi bem na encenação. Se eles ficarem rindo, vocês vão tirar nota baixa. Porque o objetivo de encenar uma tragédia é instaurar a reverência pelo sofrimento.
Esse é o objetivo da tragédia. E a gente nunca precisou de tanta reverência pelo sofrimento, principalmente porque a gente continua sofrendo, somos 7 bilhões de sofredores, né? Claro que tem momentos felizes, eu não estou discutindo isso, mas principalmente também porque a gente está vivendo num mundo bastante dominado pelo marketing e, por isso, um mundo que mente o tempo inteiro sobre aquilo que aparentemente não vende, né? E que eu acho que não é verdade, essa é a minha questão, né? Quando um aluno ou uma aluna dessa se dá conta do sofrimento que ela viu a sua mãe passar em casa, pela humilhação que ela está vivendo, não que ela vai justificar o que a Medeia fez, né? Mas ela entende que o que a Medeia fez foi num momento de raro desespero. E é que é isso que a tragédia da Medeia quer mostrar, né? Que você, no momento de raro desespero, você pode acabar por cometer um crime daquela medida, né? Então, isso, por conta do tema da traição, da infidelidade, da insegurança, né? Uma das coisas que me chama a atenção nos jovens, que eu recebo cada vez mais, eu acho que eles vão chegando, quem lida aqui com jovens de ensino médio, ou mesmo antes, deve ver isso antes, eu vejo eles chegarem na universidade cada vez mais medrosos, né? Eles são meio barulhentos, né? Você não pode falar certas frases que eles já se indignam totalmente. Toda vez que a indignidade se torna constante é porque ela já não vale mais nada, né? Está inflacionada, né? Você não pode falar X, que é a indignação, você não pode discutir Y, que é a indignação, né? Então, na realidade, a indignação aí está a serviço de você não discutir coisa nenhuma. E eles vão chegando cada vez mais, me parece, assustados ou cada vez mais com dificuldade, por exemplo, de enfrentar alguma coisa que dê medo neles. Porque, na verdade, que mundo espera esses jovens, né? Um mundo onde não há segurança de emprego, um mundo onde eles sabem que eles não vão poder aposentar, certo? Nunca vão descansar, porque não vai ter jovem para pagar a conta da Previdência. Toda essa discussão da Previdência aí é o momento, mas ela vai acabar mesmo, ela vai quebrar. Independente se você é PT, PMDB, PSDB, PSOL, o que for, ela quebra, né? Porque não vai ter muito idoso, cada vez mais, e não tem jovem para pagar a conta. Todo mundo sabe que a primeira causa do problema da Previdência é a taxa demográfica, né? Onde tem dinheiro não tem jovem, e onde tem jovem não tem dinheiro. É basicamente isso, é assim que funciona, né? Quem trabalha em escola sabe como está ficando rarefeito. Cada vez menos. Escolas caras, eu quero dizer, mediamente caras, né? Bom, uma outra coisa, além desse sentimento, então, de desconfiança, como você vai confiar em alguém? Vale a pena você se dedicar a alguma coisa durante 25 anos, se depois você pode ser trocada por alguém de 25 anos? Certo? Como que isso impacta a percepção de confiança na realidade, né? Não adianta você dizer para esse jovem que ele é lindo e maravilhoso porque sabe mexer em iPad desde o berço. Ele não é uma besta. Ele sabe o mundo que está à volta dele. Ele sabe que o mundo não é de confiança. Por mais que você tente dizer que ele não é de confiança. As relações de trabalho são cada vez mais relações flexíveis e leves, ou líquidas, como fala o famoso Bauman, né? E não só as relações de trabalho, né? Elas são altamente instrumentalizadas, né? Hoje eu conversava com uma ex-aluna minha, num ambiente de trabalho que a gente se encontrou, e a angústia dela, vai fazer 30 anos, é que ela se dedicou profundamente à carreira profissional, conheceu o homem que ela se apaixonou, e ela não sabe se vale a pena investir nele, porque a carreira profissional é sempre mais segura do que o amor. Certo? Então, a tentativa de dizer que a humanidade está virando poliamorista e que, portanto, os jovens estão superando esse tipo de vínculos, além de ser, me parece, uma mentira óbvia, só é honesta se você estiver querendo convencer 2 mulheres ou 2 homens para aceitar ficar com você, né? E que é legal, e que tudo bem, né? Os hippies tentaram fazer isso de uma forma mais honesta, simplesmente tentando, e não inventando que é um processo de evolução dos vínculos e da superação da noção de propriedade, tá? Uma outra montagem que teve essa semana, né? Estou pegando as montagens dessa semana. Uma outra montagem que teve essa semana foi Dom Casmurro, né? Dom Casmurro, né? Dom Casmurro e o tema
de como você nunca pode ter certeza do que você acha que você sabe, como todo mundo conhece. Esse, então, o estrago é enorme, assim. Quando eles realizam, porque os jovens falam muito coisas do tipo, cada um é cada um, né? Frases absurdas como cada um tem seu valor, como se alguém tivesse valor, né? Ninguém tem valor, é o valor que tem você. Você não tem valor nenhum, não é? Isso é propaganda enganosa. Ah, não, eu vou construir meus próprios valores. A menos que você esteja discutindo filosofia do Nietzsche, que é um outro âmbito. Mas, na realidade, dizer que eu tenho meus valores é mais ou menos como dizer que o dólar tem um valor para mim. A partir de hoje, R$1 vale meio dólar. É isso que significa dizer que eu tenho valores. Os valores, eles são construções públicas, que ninguém, na verdade, sabe direito como fazer. Ninguém sabe. Uma das coisas que querem fazer com que a educação faça acontecer é a construção de valores. Mas o resultado é muito duvidoso. Eu sempre falo, olhe o impacto que a educação tem na sociedade quando o professor faz greve. O professor pode ficar de greve 2 meses e ninguém percebe. Se for de universidade, então, pode rolar 6 meses. Melhora o trânsito, inclusive, da região. Quando você está lidando com jovem, criança, aí o impacto é grande porque as mães não têm o que fazer com as crianças. Então, o impacto é maior. Motorista de ônibus, polícia e quem trabalha com lixo, se parar 2 semanas, o mundo volta para a história. Certo? Então, todo mundo negocia com eles. Com o professor não precisa negociar. Porque, na verdade, o impacto imediato é super leve. Me parece que isso é absolutamente real. Isso não significa que educação não é importante e tal. Eu adoro trabalhar, dar aula, mas eu acho que a gente precisa pensar um pouco além do marketing ou do self-marketing. O lugar do impacto direto que a educação tem, o olhar que a sociedade tem para a educação, não se mede só pelo salário, se mede pela pressa em negociar com a categoria. Quando você não tem pressa, é porque não é tão importante assim. Você deixa simplesmente rolar, que uma hora todas as coisas voltam ao normal. Né? Então, assim, uma outra coisa que vem do âmbito do debate em ciência política é as informações que a gente vai tendo hoje, que eu acho que a educação, quem trabalha com a educação tem que ter um pouco essa percepção. Eu tenho, no meu trabalho, a partir de algumas leituras, eu fui construindo uma ideia de que a educação, afora ensinar matemática, escrever direito, capital e essas coisas assim, que eu acho fundamental em educação, né? Acho que, às vezes, dizer que não tem que ensinar nada é só facilitar a aprendizagem do aluno, é uma forma de você não ter que, na realidade, saber coisa nenhuma. Né? Eu lembro uma vez de uma aluna que ela chegou até a mim com um texto na mão, dizendo que era o texto do Adorno, Como Educar Depois de Auschwitz. Né? E eu perguntei, não, mas a professora não discutiu? Você falou, não, a professora disse que ia ler junto com a gente pela primeira vez para construir o conhecimento juntos. Essa é uma excelente forma de você não ter, na realidade, que dominar texto nenhum. Né? Basta você construir a primeira leitura junto com os alunos. E o pior, eles sacam, viu? Eles sacam, eles percebem esses jogos, pelo menos na universidade, com certeza, né? Eles usam a expressão, esse é várzea. É várzea. Né? Na verdade, ele é muito legal, mas ele é várzea. Você não precisa, na realidade, estar lidando com nenhuma devolutiva de conteúdo nenhum, porque, na realidade, é várzea. Então, assim, um dos resultados mais chocantes em análise de ciência política hoje é que, isso é pesquisa empírica, em ambientes das famosas universidades Ivy League dos Estados Unidos, onde você tem supostamente a elite formada nos Estados Unidos, quando você avalia decisões votadas pela comunidade universitária, de temas os mais variados, de banheiro, políticas de segurança interna no espaço, até passando por bebedouros, os resultados mostram que o ambiente onde você tem gente com alta formação, PhD e tudo mais, não garante nada de decisão que você pode considerar interessante, como, por exemplo, garantir a segurança dos alunos no campus, ou garantir bebedouros em todos os lugares, ou reformas que melhorem as condições sanitárias dos banheiros. Não há nenhuma garantia. Uma pessoa pode ser super bem formada do ponto de vista de repertório e tomar decisões de uma anta, absolutamente. Em política, a gente sabe disso hoje, empiricamente falando. Tá? Os resultados que os americanos estão levantando mostram que a maior parte da população não está interessada em política,
E não existe essa coisa chamada consciência política. Isso é um mito de professor, jornalista, filósofo e de alguns partidos políticos. Não existe isso compreendido como as pessoas vão construindo consciência política. A consciência política, normalmente, é aquilo que você acha que a pessoa deve pensar em termos políticos. É isso que os intelectuais entendem como consciência política. A maior parte das pessoas não só estão mais preocupadas com a janta do que com a política, certo? E com o inventário, com o divórcio, com o casamento, e só se ocupam da política em momentos muito graves, né? Essas descobertas explicam um pouco, por exemplo, o descaso que a população no Brasil hoje está levando o que está acontecendo no país, na política, nos últimos tempos, né? Essa questão, que é a crítica da noção de educação produzindo consciência política, é o que os americanos chamam de crítica da folk theory of democracy. A folk theory of democracy é uma teoria segundo a qual existe uma coisa chamada consciência política, que é um mito, e existe uma coisa que pessoas mais formadas necessariamente tomam decisões políticas mais conscientes. As pessoas votam a partir de interesses pragmáticos, mesmo aquelas que têm PhD. Certo? Então, esse trabalho empírico, né, o nome dos pesquisadores que alavancam isso, os americanos chamam-se Bartels e Achen, né? Achen escreve A-C-H-E-N, você google, acha fácil. Bartels é com L-S no final, e o resto é que nem nós, Bartels, né? Então, assim, aí a gente vê também, quando eu digo que às vezes, quando alguém fala, por exemplo, outro dia eu estava numa discussão sobre história, isso no Jornal da Cultura, e surgiu um debate sobre história, eu estava ao lado de um historiador que era convidado no jornal, e a discussão era, afinal de contas, o que significa discussão crítica de história em sala de aula? Normalmente significa discussão a partir dos autores que o professor considera certos como teóricos da história, né? Então, um dos problemas da educação, inclusive, é uma excessiva conversão ideológica da matriz bibliográfica, a partir da qual você trabalha. Pelo menos em história, em algumas outras áreas, seguramente. A gente já tem material suficiente empírico para saber disso, tá? Às vezes você é tão movido por uma percepção de mundo, a gente sabe que no caso da política, por exemplo, a política, para muitas pessoas, já tomou o lugar da religião, né? Você tem uma expectativa de que a política vai curar o mundo, né? Ela tomou o lugar da graça, como se fala em teologia, né? Provavelmente a política vai acabar e a religião vai continuar, porque a religião é pré-histórica e a política é bem mais recente. A democracia, com certeza, né? Então, isso é uma outra área que essa excessiva carga na expectativa de que você vai formar alunos com consciência política, provavelmente você vai formar alunos que pensam como você acha que ele deve pensar e, mais ou menos, que em algum momento eles não vão dar a mínima bola para o que você ensinou. Se a gente fizer um retorno à nossa época de aluno, a gente vai lembrar de certas características de professores, não necessariamente exatamente o conteúdo que ele passou, mas uma coisa interessante, que já tem muita pesquisa que mostra isso também, é que muitas vezes o aluno retém mais o conteúdo quando esse conteúdo é empático, né? Como, por exemplo, como eu dizia, quando você fala por aí que é relativismo, tudo bem, que cada um é cada um tem seu valor, quando você entra em contato com a tragédia do romance Dom Casmurro, e a incapacidade absoluta de você dizer com certeza no final se a Capitu traiu ou não Bentinho, você descobre o que significa uma afirmação relativista do ponto de vista cognitivo, né? Que tudo é construído, você pode construir como quiser. Às vezes a gente fala isso em uma sala de aula e quando descobre que o aluno está mentindo sobre determinadas coisas, né? A gente fica em choque. Esses jovens de hoje, né? Esses jovens de hoje aprenderam um monte de coisa com todos nós, não só professores, mas as gerações anteriores, né? Inclusive, a falta de confiança no mundo que eles têm é porque eles perceberam que, na realidade, o mundo não merece muita confiança mesmo. Eles simplesmente reagem a isso. Com isso, não quero dizer que eles não têm responsabilidade, não, longe de mim essa questão. Mas de que eles, na verdade, eles reagem. Se você perguntar para eles, quando você acusa os milênios de não darem valor e não investirem no trabalho, não investirem a longo prazo, eles vão dizer para você, mas eu vou investir por quê? Se qualquer hora eu posso ser demitido, posso não ter emprego, né? Eu vou investir para quê? Se meus pais se separaram, meu pai casou 10 vezes, minha mãe 15, para que eu vou investir, né? Se os vínculos não merecem essa confiança toda. Uma outra coisa, um tipo de literatura também
que é muito interessante a forma como eles reagem, é literaturas como, por exemplo, Dostoiévski, Nelson Rodrigues, né? Literatura que transitam pelo tema do reconhecimento da falha moral em você e da percepção da sua responsabilidade por isso e da experiência do perdão, né? Essa discussão, que de certa forma é um pouco mais teológica, né? Um pouco mais complexa por falta de repertório nosso, que a gente perdeu muito repertório teológico, essa discussão é uma discussão que impacta muito. Quando eu lembro de uma aluna, uma vez a gente estava discutindo o Santo Agostinho, na verdade, crise pelagiana, aluna de publicidade, né? Parece um absurdo, né? Uma vez, num curso de psicologia, eu tive tempos difíceis, porque eu defendia o ensino de Santo Agostinho no curso de psicologia, e normalmente era compreendido como se eu estivesse querendo pregar Santo Agostinho, que é uma bobagem, porque eu nem religioso sou, mas assim, é discutir o tema do reconhecimento em você, de que quando você quer afirmar muito que você é bom, na verdade é vaidade, né? Isso é largamente conhecido na literatura cristã, né? E não só cristã, mas a nossa origem, mais precisamente a literatura cristã, levou isso muito a fundo, essa reflexão. Quer dizer, quando você está muito preocupado em dizer que você é bom, na verdade você está funcionando, antes de tudo, pela busca da vaidade, né? E que, normalmente, as virtudes são silenciosas, né? Elas não fazem propaganda de si mesmas, né? E eu lembro de uma aluna de publicidade, num dia em que, depois a gente discutir algum tempo a polêmica de Agostinho versus Pelágio, quem transita um pouco aqui por teologia vai entender melhor o que eu estou falando, né? Mas nessa casa, seguramente, muita gente vai entender o que eu estou falando, a polêmica da graça entre Agostinho e Pelágios, e essa oposição entre a ideia de que eu consigo ou não superar determinadas características que na linguagem do Agostinho tem a ver com pecado, mas que na linguagem da minha aluna foi: quer dizer, então, que eu sou capaz de fazer o mal a uma pessoa? É óbvio que sim. Você não sabia? Não sabia? Como não? Você chegou a 18 anos sem nunca saber disso? Ninguém nunca chamou a sua atenção de como você gostava de fazer isso ou aquilo, e de como você age. Então, veja, essa discussão não é uma discussão que visa depois entregar o cartão e dizer, passa na minha igreja. Longe disso, né, essa discussão, né? A discussão é porque há um tema clássico aí, que é esse tema de como é difícil a lida com a nossa responsabilidade moral. E, pelo menos, me parece que quando você consegue colocar isso no âmbito concreto, empático, certo? E não no âmbito onde você está querendo dizer que isso não existe, ou no âmbito que você está querendo dizer que, na realidade, isso não existe neles, porque eles sabem o que já aprontaram ao longo da vida, inclusive na escola, que é um pequeno inferno, certo? Eles sabem o que já aprontaram, certo? E, portanto, a minha impressão é outra, né? A minha impressão é que quando você consegue dar espaço para dar nome a essas coisas, na verdade, aí você talvez consiga ter uma conversa interessante sobre essas coisas, né? Ao invés de ficar tentando o tempo inteiro negar. Eu lembro muito bem dessa. Ela, inclusive, era uma menina judia, quer dizer, nunca tinha ouvido falar de Santo Agostinho na vida, né? E ela dizia, quer dizer então que eu faço mal às pessoas? Eu já fiz mal? Será que eu sou capaz de fazer isso? Claro, ninguém está falando de ser serial killer, né? Não é essa a discussão, né? Ou de roubar muito dinheiro do país ou qualquer coisa assim, né? Em operações da JBS versus Odebrecht, não é disso que está se discutindo, né? A gente está discutindo, não quero entrar na ideia da banalidade do mal da Hannah Arendt, que vai nos levar a outro debate também, mas discutindo, digamos assim, o mal comezinho. E também não é uma questão de dizer o mal anda pela rua e você encontra e aperta a mão dele. Também não há discussão sobre a substancialidade do mal. Aí sim, porque às vezes quando você fala isso, vem alguém assim com um surto antropológico e quer dizer para você, o mal não existe. Tá bom, a gente pode ir embora, eu sei que o mal não existe. Então, não é uma questão de discutir a essência do mal, é a questão de refletir sobre a dificuldade que é assumir a responsabilidade por aquilo que você fez. Um dos contos nesse âmbito, né? Vou olhar a hora aqui porque eu quero ver umas perguntas.
Nesse âmbito, e eu começo a fechar, é assim, nesse âmbito, um dos contos que causa maior impacto há anos, nesse debate específico, né, é um conto do Dostoiévski chamado Sonho do Homem Ridículo. O impacto que isso causa neles é uma coisa assim. Por quê? Porque é um conto, né, a gente sabe, que é um conto em que tem um sujeito que quer se matar, e é o paciente ideal de todo psicanalista. Não sei se tão ideal, porque num sonho só ele resolveu a análise. Ninguém vive de paciente que num sonho só resolve a análise, né? Pelo menos precisa ter uns 30 sonhos, né? Então, assim, mas ele quer se matar, ele é um deprimido niilista, que afirma que a vida não tem sentido, é todo mundo idiota, e ele resolve que vai se matar num dia, e quando ele está indo se matar, uma menina puxa ele, pede para ele ajudar a mãe, que está doente, ele empurra a menina, vai para casa se matar, pega o revólver, aponta para o coração e dorme. E aí ele tem um sonho, né, que é a história do sonho ridículo, do homem ridículo. Ele se chama de ridículo. E nesse sonho ele é levado para um planeta onde as pessoas são todas felizes e se amam. Elas são tão felizes e se amam tanto que elas nem falam uma com a outra. Você só precisa falar quando é infeliz. Quando você é muito feliz, sorri, né, abraça, né? É aquela coisa assim, será Hare Krishna no farol. Eles desapareceram nos últimos tempos, né? Mas que fala com você sorrindo, você está atrasado, com pressa, odiando o mundo, e vem uma pessoa te amando e você se sente um verme. Mas, na verdade, ele quer te vender uma coisa, né? Então, assim, e ele chega naquele lugar, o sujeito, ele começa a ficar incomodado, porque é todo mundo super feliz ali, né? Todo mundo, ninguém fala com ninguém, né? Assim, e aí ele vai forçando a barra, começa a se sentir mal, até que ele consegue falar com uma pessoa, e a tese dele é de que ali é um paraíso que deu certo. O nosso deu errado, como a gente bem sabe, e aquele deu certo, né? E aí ele quer saber disso. Só que aí, quando ele começa a falar com as pessoas, elas começam a gritar, uma passando na frente da outra, ninguém se ouve, e aí ele fica desesperado, começa a sentir em casa, fica querendo fazer com que aquilo acabe e tal, e aí ele acorda. Ele acorda e vai procurar a menina. Desiste de se matar. E ele tem um insight no sonho, né? O insight que liberta ele da depressão é porque ele percebe que no sonho ele estava no lugar da serpente. Ou seja, ao contrário de ficar se preocupando o tempo inteiro com a autoestima, né, de uma forma excessiva, né, de novo, a gente vive num mundo hoje em que as discussões são muito militantes, então quando você fala isso, de repente alguém ouve que você está dizendo que você deve tratar mal todo mundo, né? Mas ao invés de ficar numa obsessão com a autoestima, o que o Dostoiévski, nesse conto, descobre, que deixava o Freud tão impressionado, achando que ele levava séculos para entender uma coisa que o Dostoiévski colocava numa frase, né? É que na hora que o sujeito percebe que no sonho ele era serpente, ele descobre que, na verdade, ele é diretamente responsável pelo que há no mundo de errado, e não que ele é aquele sujeito que está salvando o mundo porque ele é muito legal, né? Ele recupera a vontade de viver no sonho e vai procurar a menina. Ou seja, é o contrário da ideia do marketing, né? É a ideia de você levar ao aluno, né, que eu estou falando de um ambiente de sala de aula, a perceber que, na verdade, quando você reconhece a sua responsabilidade naquilo que não é bom, pode ser muito mais libertador e produtor de uma percepção da realidade muito melhor do que quando alguém fica dizendo para você que você é lindo, que você é maravilhoso e que, na realidade, você não é melhor ainda porque o capitalismo não deixa, a igreja não deixa, seu pai não deixa, o Corinthians não deixa e ninguém deixa, certo? Então, assim, eu vou parar por aqui para escutar vocês, as perguntas que por acaso venham, porque eu tenho um problema de tempo. E a minha ideia, basicamente, é a seguinte, a minha experiência é essa: a educação é uma tentativa de nos ensinar a lidar com a nossa humanidade. E a nossa humanidade é muito difícil, é ambivalente, é confusa, é insegura. Não adianta inventar e escrever livros os mais diversos dizendo que não é assim, porque todo mundo sabe que no silêncio do coração e do espelho é assim que ela é, quando você não está preocupado com aquilo que pensam de você e você consegue relaxar por alguns minutos.
Obrigado. Quero agradecer ao professor Pondé pela importante reflexão. Dizer que o professor tem outro compromisso já na sequência, então a gente tem tempo para 2 ou 3 questões, e eu vou pedir para a equipe de apoio aqui, se está com o microfone já na plateia. Eu tenho algumas, mas se eu passo, dou prioridade para a plateia. Se alguém tem alguma questão já de imediato. Então, enquanto vocês pensam, eu faço uma aqui, professor. A questão principal da sua fala me chamou bastante atenção, esta questão do medo, né? Como que essa juventude hoje está em pânico, está com medo de viver nessa sociedade tão agressiva e medo das mais variadas formas, né? Século XVII, Thomas Hobbes, um filósofo inglês, dizia que ele é o pai aí da chamada teoria do medo, né? Aliás, os estados são formados porque nós temos medos um dos outros. Essa história de somos sociáveis por natureza, isso é só para inglês ver, né? Porque, na verdade, ele era. E essa questão de sociedade, nós vivemos de forma gregária por interesses e por outras questões. Que, na verdade, o que a gente quer é dominar o outro, é impor o poder sobre o outro, e é isso que gera esse medo generalizado. Pensando um pouquinho no retorno aos clássicos que você propõe, né? Eu gostaria que você desse mais, assim, objetivamente, como é que nós, que trabalhamos com um adolescente, às vezes até no Fundamental 2, no ensino médio, como é que eu insiro essa questão dos clássicos para esses nossos jovens? E uma pergunta bem objetiva, você acha que na sua ementa lá você colocou esperar um pouco menos da educação, da escola, criar menos expectativas em relação a isso? E você fala um pouco das paixões tecnológicas. Essas paixões tecnológicas, elas têm prazo de validade, professor? Então, começando pelas paixões tecnológicas, o objeto específico da paixão tecnológica, com certeza tem, porque cada vez mais os objetos tecnológicos passam mais rápido, né? Então, eu conversava essa semana no ambiente de publicidade, de marketing, né, num programa de rádio discutindo esse tema. E o âncora do programa, que é um publicitário de carreira, dizia como era importante hoje para as marcas discutirem conteúdos que têm a ver, ele não usou a expressão, mas que tem a ver com coisas como a gente estava falando aqui, ao invés de ficar discutindo e formando em tecnologias, porque, na verdade, depois de um ano que você ensinar ele a usar aquilo, já passou. Quando você está falando de mídia já passou. É por isso que o direito fica correndo atrás das mídias sociais e das internet e apanha o tempo inteiro. O marco da internet da Dilma passou, foi datado antes da própria Dilma, que também datou. O marco da internet foi datado em 2 semanas. Né? Por quê? Porque a ferramenta, existe aquela teoria da comunicação que diz que o meio é a mensagem, no caso das mídias sociais, é chocantemente verdade. A mensagem das mídias sociais é tudo passa, tudo é relevante, tudo é efêmero, tudo é em grande quantidade, mas tudo é absolutamente inconsistente no sentido de que a ferramenta vai na frente. Então, a paixão tecnológica, ela me parece um pouco uma paixão tipicamente do âmbito do fetiche, né? E na teoria freudiana, né? Se você, de repente, gosta de que alguém, sei lá, que a sua namorada se vista, sei lá, de enfermeira, e tudo bem. Agora, se você só consegue atacar enfermeiras por aí, você está com um problema, né? E se você não consegue ter uma ereção se ela não estiver vestida de enfermeira, ou se o seu objeto sexual é um dedo, você está com um problema. Né? Então, eu acho que isso não significa que a tecnologia não é importante, mas o que dizia esse profissional é que, olha, hoje, as marcas, elas têm, como o acesso é muito rápido e as pessoas pulam a publicidade nas mídias sociais, né?
As marcas, elas têm que se tornar relevante para o que a pessoa sente no seu dia a dia. Senão ela não vai nem te ouvir. E, para fazer isso, não adianta você ficar fetichizando a relação do jovem que está se formando para trabalhar com marketing e publicidade em cima das ferramentas tecnológicas. Porque as ferramentas tecnológicas que você ensinar ao seu aluno, depois que ele formar, já acabou. Certo? Já acabou. Isso se resolve no curso técnico de 2 horas. Inclusive, em que o aluno é o professor, não você, que tem 40 anos. Ele sabe mais do que você. Né, pela experiência cotidiana dele. Então, que o importante é você trazer conteúdo, como se fala em publicidade o tempo inteiro, né? Conteúdo. Então, me parece que as paixões tecnológicas elas podem, sim, se transformar no grande fetiche. A outra coisa com relação à diminuição das expectativas, o que eu queria dizer com diminuição é porque eu acho, uma vez eu lembro que eu estava lendo o que a gente chamaria aqui no Brasil de Leis, Diretrizes Básicas do Governo Inglês, e dizia lá que um dos objetivos da educação, do que a gente chamaria, não sei como se chama hoje, mas do que chamaria jardim da infância, quando eu era criança, né? Crianças pequenas, maternal, alguma coisa assim, o objetivo era ensinar os alunos a lidar bem com seus sentimentos. Eu nunca esqueço disso, porque, primeiro, eu não sei o que é lidar bem com seus sentimentos. Depois, eu imagino que professores e professoras lidam bem com seus sentimentos para ensinar os alunos a lidarem bem com os seus. Certo? Então, assim, ainda mais depois que passa algum tempo e você é atropelado por sentimentos e vida e o escândalo, uma das proteções de quando você é jovem é porque você não sabe nada, por isso que você é tão leve e feliz. O difícil é você continuar assim depois que você sabe. Né? Então, quando eu lembro sempre disso, é um exemplo do que eu quero dizer. Assim, diminuir expectativas no sentido de, às vezes, a gente quer construir um universo de objetivos de educação que, pelo amor de Deus, é maior do que uma carreta que carrega carro. E, no final, você, na verdade, não consegue fazer nada disso. Né? Isso que eu quis dizer. Quer dizer, uma educação que visa ensinar os alunos a se lidar bem com seus sentimentos, me desculpa, eu acho assim que, talvez, pessoas que lidem bem com seus sentimentos e dizem isso, normalmente estão mentindo. Né? Normalmente estão mentindo. Eu acho melhor, por exemplo, discutir Nelson Rodrigues com eles, para falar de sentimentos. E a outra coisa que você falou do exemplo concreto, eu nunca dei aula para ensino médio, né? Eu tenho conversado com alunos de ensino médio que estão agora no ensino médio, e dou aula para eles depois, por conta das mídias sociais. Né? E não tanto das mídias sociais, porque eu não estou nas mídias sociais. Quem está são as meninas que trabalham comigo. Elas mediam toda a minha relação, porque eu não vou às mídias sociais. Porque as mídias sociais elas são tóxicas, principalmente quando você está presente no debate público, você tem que manter as mídias sociais longe de você, porque senão você começa a entrar na paranoia do haters e daqueles conteúdos que circulam. Mas eu diria que uma das ferramentas que eu lembro da minha formação no ensino médio, como se chama hoje, e que eu trouxe para mim e eu pratico isso, por exemplo, a experiência do teatro é uma ferramenta que funciona maravilhosamente bem, e eu fui objeto disso, de experimentação de professores nesse sentido, de que funciona maravilhosamente bem, inclusive para você enfrentar a sua insegurança e a sua timidez. Né? Eu já escutei várias vezes de alunos que dizem eu nunca teria saco para ler, por exemplo, Toda Nudez Será Castigada, mas quando eu fui obrigado a ler e interpretar de fato, eu fui obrigado a ler o texto e saber o que ele estava falando. E daí eu fui capaz de perceber que o filho do Herculano, que se diz tão santo, na verdade, era alguém que não tinha saído do armário. Né? Ou seja, aquela velha questão, quando alguém se diz muito puro sexualmente, tem problema. Não é nem problema, tem problema. Né? Quem é muito reto nessa área tem problema. Né? Então, assim, me parece que essa ferramenta é uma ferramenta seguramente, a ferramenta dramatúrgica, eu quero dizer, lúdica, é isso que eu estou querendo dizer. Esse tipo de ferramenta normalmente impacta eles, assim como a possibilidade dele se ver naquele lugar, ou dele devolver o conteúdo que você deu para ele, falado a partir do ponto de vista dele, da vida real que ele tem.
e ele percebe que isso é concreto. Ele pode não reter informações que o Google tem, porque o Google resolve uma série de problemas com informações irrelevantes, né? Mas ele retém justamente aquela experiência empática que aquele conteúdo traz para você. Vou parar de falar, senão não dá tempo de ter outra pergunta. Está me ouvindo? Então, acho que sim. Então, você falou muito sobre a eficácia, né, gerar uma série de doenças, né, da necessidade de se tornar cada vez mais eficaz, principalmente eu vejo, né, nos ambientes de corporação, né, depois que a gente sai da educação, principalmente universitária, né, a gente vai para o ambiente de trabalho e a gente entra no quesito da universidade, né, do ambiente acadêmico, até no ambiente de trabalho mesmo, é mostrar o quanto a gente é eficaz. E aí a gente entra principalmente na questão da síndrome de burnout, que é o estresse do trabalho, que é realmente essa questão da desilusão, né, do que é o mundo, que o mundo pede da gente e que a gente perde a questão do controle, né? Nada na nossa vida é aquilo que a gente realmente achava que era. E aí vem toda essa questão da gente se deparar com tudo aquilo que a vida vem mostrando para a gente, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, né? O que é que você traz dos nossos jovens em relação à educação, né? E se deparando com essa realidade de trabalho, saindo da educação e entrando no mundo adulto e vivendo essa questão do estresse em relação a uma síndrome de burnout. Olha, parte do que você falou talvez eu tenha perdido, porque o eco do microfone junto com o eco do auditório meio que dava distorção de som, como se fala, né? Juntava várias palavras. Mas, assim, veja, uma das coisas que me chama a atenção, por exemplo, em alunos de universidade que estão chegando no final do curso, é que, por exemplo, aquilo que muita gente chama de TCC, é um ambiente onde amizades se desmancham. Quem tem essa experiência sabe como é. Vagabundos que você carregou a vida inteira no curso, naquela hora a amizade se desmancha. E o TCC, ele é um pouco... Isso que eu acho que, e talvez eu tivesse isso em mente também, eu acho que a educação ela perde um pouco na fúria de querer fazer seres humanos melhores, porque eu acho que ela não consegue fazer isso, ela perde um pouco a oportunidade de criar um ambiente onde você, por exemplo, tem noção do que é a pressão do mercado, do que é a violência do mercado. Então, quando eu falei na minha fala no começo de que eu estava impressionado porque cada vez mais os jovens chegam na universidade com medo, medroso, o nome é medroso mesmo, né? Você puxa ele para uma reação, ele desmancha, ou imediatamente ele levanta a mão e diz, olha, fulano de tal disse que eu não posso passar por isso, né? Então, eu acredito que a universidade, principalmente no final, né, no final mais perto do momento da graduação, é um instante onde você é aluno e, ao mesmo tempo, já está com o pé no mercado. E você vê isso, quem dá aula percebe. Você dá aula para um aluno de segundo semestre, primeiro ano, e um aluno de quarto, se o curso tem 4 anos, você vê claramente o que acontece com ele ao longo do processo. Ele entra no mercado, no começo ele é meio arrogante, depois, quando ele já está no mercado, já pisaram tanto na cabeça dele que ele já sabe qual é o tamanho das coisas, né? E a minha impressão é que, e isso é um assunto que, sabe aquele conceito de que nós estamos sendo preparados para passar 24 horas acordados, porque você tem que ficar acordado, porque você tem que produzir. O que eu acho interessante nessa discussão a gente pode dizer que o mercado ele é super duro e a gente é obrigado a ficar se isso adoece. Mas o problema é que você mesmo que está falando isso, se você perder o seu emprego, sua vida se desmancha. Então, o que me encanta na reflexão sobre o mundo contemporâneo são os impasses. E eu tenho cada vez mais a impressão que a gente precisa educar para os impasses.
né? Talvez isso seja muito trágico na concepção dramatúrgica, mas a gente tem que educar para os impasses. Me parece que uma das experiências mais importantes do mundo contemporâneo é o impasse. É o impasse na política, é o impasse na moral, é o impasse na economia, é o impasse na afetividade, é o impasse, a aporia. E não me parece que o reconhecimento do impasse não produza uma paideia, como se falava na Grécia. Pelo contrário, produz piedade, produz reconhecimento do risco, produz, na verdade, um processo catártico, estou falando bem na linguagem aristotélica, produz um processo catártico que lhe dá conhecimento, inclusive do ponto de vista de que como você, como aquele está sofrendo no seu lugar, no sentido de que ele é igual a você. Né? Ao invés de você querer transformar o jovem num raivoso, com raiva de 3, 4 coisas que circulam por aí, que você, na realidade, tem raiva e quer que ele tenha raiva junto com você. Né? Então, esse problema da eficácia, esse problema de você chegar no mercado de trabalho e isso desconstruir toda a sua vida, ou você não querer entrar no mercado de trabalho, certo? Você fugir, que é uma das características que falam dos milênios, né? Essa coisa que é o nem trabalha, nem estuda, ou faz 3 graduações, 4 pós, e depois vai para o Vietnã passar um tempo, Mongólia, não sei o quê. Né? Então, essa tendência à fuga da realidade, não sei. Eu tenho a impressão, pelo menos a experiência da humanidade há muito tempo, e eu acho que nós contemporâneos estamos pecando nisso, é que a gente, de repente, decidiu que nós vamos ensinar para eles sobre um mundo que não existe. Nós vamos ensinar para eles sobre o mundo que devia ser. Só que esse mundo que devia ser não existe. Né? Ao invés de encarar o mundo, inclusive um mundo em que, se você começar a fugir o tempo inteiro, quando se fala geração milênio é um corte econômico. Se você é classe C, você não é milênio, você é motoboy. Certo? Milênio é quem vem de uma família que o pai e a mãe podem sustentar todas as experimentações de vida que ele tem que fazer e depois posar de alguém que, na realidade, tem uma outra relação com os bens materiais. Como alguém que, por exemplo, diz que, na realidade, ele é superior porque ele consegue trabalhar de bike, quando, na realidade, ele só tem que atravessar a Pedroso de Moraes. Porque ele mora na Praça Americana e trabalha na Faria Lima. Certo? Então, esse tipo de percepção que me parece alterada da realidade só tende a piorar, inclusive, pelo contrário, me parece, se você conversa com os milênios, e eu acho que, por isso que eu comecei a falar isso hoje, eu acho que o medo é uma das chaves de compreensão da geração milênio. Eles morrem de medo. E como todo mundo que morre de medo, mente. Diz que não morre de medo. Obrigado. A gente ficaria aqui mais algumas horas, mas o professor tem um compromisso agora às 18h30. Então, eu agradeço imensamente ao professor Pondé, passo por suas mãos o certificado de participação no nosso congresso. Desejo a todos uma boa noite. Com esse evento, a gente encerra as atividades do congresso por hoje. Amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta. Boa noite a todos. Bom descanso.